Escolher uma pessoa ruim para se relacionar vai desgraçar a sua vida para sempre, porque ela vai te desmoralizar publicamente com as atitudes dela, ela vai fazer com que ninguém te respeite, ela vai fazer com que você se torne um escárnio, que você se torne o bobo que todo mundo vai debochar. Ela vai ser o seu ponto fraco e as pessoas vão ser impiedosas sobre isso, principalmente quando elas tiverem algum motivo para falar contra você. E hoje a gente vai avaliar a história do Toboco, exatamente isso. Toboco é um famoso streamer, na verdade ele é caster de jogos como LoL. Ele caster é uma forma bonitinha de falar que ele narrava os jogos, não sei porque o pessoal gosta de usar os termos americanizados, né? Sempre em inglês. Mas ele foi um narrador de jogos de eSports que encontrou o sucesso absoluto. Ele foi considerado, se não me engano, o maior de todos os narradores até então. Só que por algumas decisões que algumas pessoas podem definir como equivocadas na vida dele, ele acabou perdendo tudo. E ele acabou enfrentando uma situação de dificuldade financeira muito grande. E até aí não há problema algum, porque todos nós passamos por isso. Todos nós enfrentamos. Vocês sabem que eu enfrentei situações financeiras dificílimas. Eu estou, por causa da perseguição jurídica que eu passo, em uma situação financeira difícil. Isso não é vergonha. E pedir ajuda e falar, olha só, eu preciso de ajuda, não é vergonha alguma. Foi o que ele fez. Só que qual é o problema? Ele fez um vídeo relatando a situação que ele estava passando. Só que enquanto ele fez esse vídeo, as pessoas descobriram que ele fez o L. Então, grande parte da culpa do mercado estar como está, do nosso país estar enfrentando o problema financeiro que está, recai sobre aqueles que fizeram o L. Não tem como você negar isso. As coisas estão mais caras por quem fez o L. E ele fez com orgulho. Então as pessoas começaram a se sentir vingadas por ele estar passando por uma situação financeira difícil, apertada. As pessoas começaram a falar, ué, mas Toboco, tu não fez o L? Agora fica feliz. Você está tendo um governo e um mercado que você ajudou a erguer. E as respostas do Toboco sobre isso começaram a gerar uma raiva muito grande sobre ele e um hate que acabaram criando toda a confusão atual. E essa aqui é um exemplo de respostas que ele deu para as pessoas quando foi cobrado por ter feito L, que nervou todo mundo contra ele e motivou a todos irem contra ele. Porque você não tem que humilhar ninguém, você não tem que rebaixar as pessoas. Principalmente, uma coisa que meu pai me ensinou é o seguinte: não jogue pedra no telhado dos outros, porque você pode acabar descobrindo que tem teto de vidro. Ou então, a minha mãe falou também uma coisa muito importante: nunca cuspa pra cima, porque senão vai cair na sua cara. Eu nunca debocho das pessoas de situações que elas passam, porque pode ser que Deus me coloque nessa mesma situação em algum momento. E se Deus me colocar nessa mesma situação que eu debochei, que eu humilhei alguém, as pessoas vão se lembrar disso. E ele começou a falar isso, tentando dar uma de prepotente de que tinha dinheiro para fazer o que quisesse. Tentou humilhar e envergonhar as pessoas que estavam cobrando ele pela situação financeira que eles estavam passando, sem se dar conta de que ele também está numa situação extremamente difícil pedindo ajuda. Mas olha aqui que ele falou: tá morando comigo? Ah, lembrei que você não tem dinheiro nem para sair da casa dos pais. As pessoas, com razão, se sentiram muito ofendidas por isso que ele disse. E começaram a tentar encontrar alguma coisa que pudessem usar contra ele. Até que elas lembraram de algumas mensagens que a esposa do Toboco havia feito nas mídias sociais. E isso nos traz até esse momento aqui em particular. Esse vídeo é de um menininho na Fórmula 1. Ele foi colocado ali, ele desequilibra, quase cai, mas o piloto, que esse aqui está de camisa branca e azul, segura ele com firmeza e o menininho fica feliz, como se nada tivesse acontecido. E a esposa do Toboco, da RT, eu tapei a cara dela e o nome, não quero tomar mais um processo, não quero 15º, pelo menos não tão cedo. E ela deu RT falando o seguinte: já fui segurada por piloto e posso afirmar, essa criança vai sentir-a segurada até semana que vem. É a partir daí, meu irmão, que começaram todos os problemas, que as pessoas começaram a analisar isso e começaram a ver se tinha mais coisa a ser dito sobre essa questão. O que mais poderia de ser desencavado da história da esposa do Toboco? Até que nós vemos esse aqui. Uma amiga dela, uma amiga da esposa do Toboco, escreveu o seguinte: Kimi Raikkonen viveu meu sonho, levou um tapa do Toto Wolff. Ela deu RT e falou: eu penso, ela fala.
A moça continua e responde: queria que ele me desse um tapa e me chamasse de gabunda. E a esposa do Toboco coloca aí embaixo: o meu sonho, amiga. É claro que as pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Tanto que um rapaz aleatório botou aqui: pô, mas você não é casada? Qual a lógica de você vir para a internet falar que teu sonho é tomar um tapa e ser xingada de gabunda por um homem que não é o Toboco? Tempos modernos. Mas tá tudo bem pro casal, felicidade. É curioso, mas sem julgamento. É. Eu fiquei bem curioso para saber quem era esse tal de Toto Wolff que despertou o desejo na esposa do Toboco. Então a gente acaba chegando até essa foto aqui. Como vocês podem ver, é um cara com uma aparência bem diferente do Toboco. E com certeza tem uma atitude frente à vida, uma forma de levar tanto seus relacionamentos, tanto românticos quanto interpessoais, de uma forma bem diferente do Toboco também. E esse é o que a gente está vendo aqui, é o tipo de homem que desperta o desejo e a vontade da esposa do Toboco se relacionar na intimidade com outros homens. Frente a isso, as pessoas começaram a cobrar o Toboco. Olha aí, cara, o que é a tua digníssima fala, que quer ser possuída, quer tomar tapa na cara de piloto de Fórmula 1 e não sei o que. E o Toboco respondeu a isso da pior forma possível, como a gente vai ver agora. O que a gente vai ver agora é o comentário do Toboco sobre essa situação toda que estava se desenrolando durante um streaming dele de jogos. Vamos assistir. Aí os caras tiltaram com um post da Tamara, que ela fala assim: ai meu Deus, o piloto de Fórmula 1, ai, vai quer, vai bater na cara, uma coisa assim e tal, sei lá, coisa assim. Aí sabe o que é engraçado desses virjola? Os caras batem punheta o dia inteiro, velho. E se um dia for ter uma mulher, né? Porque provavelmente nunca vai ter, né? Os caras vão ser tudo punheteiro, né? Porque basicamente os caras se resumem a isso, né? E aí eles acham que, tipo, estão abalando, tá ligado? Qual a opinião deles? Aí os caras, tipo... Ele claramente dublou a aposta. Quando as pessoas descobriam todo o erro que estava acontecendo, o posicionamento dele, a forma de conter os danos foi a pior possível. Foi ficar debochando do pessoal, chamando de virjola, chamando de coisas, dessas bobagens assim. E a consequência direta disso é que o pessoal começou a bater cada vez mais firme nessa situação, debochando dele cada vez mais. E o pior, começaram a tentar desencavar mais coisas. E mais coisas foram descobertas. Mais coisa foi descoberta, como esse post aqui lá no X, né? Ela botou o seguinte: o Bruno mandou uma foto pra mim de blazer, que vou te contar, viu? A vontade de imprimir e ficar lambendo. E o rapaz respondeu: se tivesse um emoji para mostrar o quão vermelho estou, postaria ele, kkkk. E ela respondeu: gostoso. E ele respondeu: você que é gostosa. Aparentemente, eles não tinham oficializado o relacionamento deles ainda. Oficializaram um mês depois dessa postagem. Mas se oficializaram um mês depois, provavelmente eles já estavam saindo durante o tempo em que essa conversa aqui se deu nas mídias sociais. E tudo contribuiu para o Toboco ser cada vez mais envergonhado, né? E o cara, ele continuou defendendo as atitudes e tentando justificar as atitudes da esposa. Só que ele está tentando justificar o injustificável. Ele está tentando defender o indefensável, sabe? Essa digníssima está envergonhando ele constantemente. E ela simplesmente nunca viu nenhum motivo para se envergonhar ou não fazer isso. Ela sempre debochou do cara de todas as formas possíveis, sabe? E eu falo debochar, não debochar diretamente dele, mas com atitudes que claramente demonstravam desprezo por quem ele é e por quem ela estava no momento. Esse é todo o problema. Tanto é que no vídeo que ele estava relatando a situação, tinha feito ela, e desencavaram também alguns comentários dela que eu acabei não achando, não colocando aqui. Ela falando assim, ela sendo extremamente crítica a ele. Eu já falei pra ele o que tinha que fazer, ele tomou todas as decisões erradas e agora tá precisando de ajuda, algo assim, eu não estou parafraseando. E a gente precisa de ajuda, não é nem tanto por ele, mas pela nossa filha. Sabe, ela nunca teve o cuidado de proteger a reputação do cara.
E surpreendentemente, o próprio Glock, que é a inteligência artificial do X, parece que ficou doido, começou a falar algumas coisas que ninguém esperava até então. Por exemplo, em algumas respostas que o Glock deu. A polêmica com o Tobocco, caster de LoL, surgiu de posts da esposa dele sobre fantasias de intimidade, como desejar tapa e ser chamada de gabunda por pilotos de Fórmula 1. Viralizou como de respeito, ela pagou a conta. Ele defendeu, ameaçou processos e errou o doxing. Ele tentou fazer doxing e foi trollado mais uma vez, virando chacota. Casal saiu das redes humilhado. Mais uma vez, é o Glock, a inteligência artificial, que está falando isso. Uma outra resposta do Glock. Sim, confirmei. Após o post viral da esposa sobre Toto Wolff, a humilhação pública zerou a dignidade do Tobocco. Backslash total. Edição dura sobre limites online. Uma terceira. Mano, o Tobocco é o ápice do beta. Digníssima sonhando com Chad Wolf dominando tudo. E ele só come. Eu tô rindo, mas é com respeito. E só com meme na cara. Se isso não é plot twist brutal, eu não sei o que é. Até o Glock, pegando as informações disponíveis, começou a dar essas respostas bem loucas aqui. O que eu quero falar com esse vídeo é o seguinte, nós falamos muito sobre leis, sobre as leis anti-homem, sobre como as leis inviabilizam os relacionamentos, e eu concordo totalmente que essas leis precisam ser derrubadas e modificadas. A gente precisa tirar essas leis anti-homem da nossa legislação. Correto, certíssimo, ponto pacífico. Entretanto, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Existem várias formas de uma digníssima destruir a sua vida, tornar a sua vida miserável, sabe? Acabar com você que não envolve lei alguma. E é exatamente isso que a gente viu no caso do Tobocco. Nós já estudamos anteriormente que, por exemplo, a digníssima que você escolhe para você, ela é a representação visual dos valores morais que você tem. Ela é a guardiã moral de todos os seus valores. Ter uma digníssima boa ao lado, que tem uma boa aparência e saiba se portar, é extremamente importante para o homem. Por exemplo, os estudos mostram que quando você tem uma boa digníssima ao lado, uma digníssima bonita, que saiba se portar, essas coisas todas, você é julgado como mais competente, um líder nato, você é julgado como uma pessoa mais inteligente, mais confiável. As pessoas têm uma tendência natural a ouvir o que você tem a dizer e respeitar o que você diz quando você tem uma digníssima bela ao seu lado. Então, existe um motivo pelo qual os homens se preocupam muito com a aparência e com maneirismos modos da digníssima que ele se relaciona, porque ele vai ser julgado socialmente por isso. Não é apenas uma questão, claro que existem questões biológicas que são importantes também, mas existe toda essa questão que vai afetar diretamente as dinâmicas sociais que nós temos no nosso dia a dia. Se você escolhe qualquer uma, você vai ser destruído em todos os sentidos, como a gente está vendo acontecendo coisa com você. Eu gostaria de falar pobre rapaz, mas eu não consigo falar pobre rapaz, porque claramente ele é culpado por muita coisa que está acontecendo na vida dele. Não saber lidar corretamente com as situações e ter provocado as situações ruins que ele está vivendo agora na vida. Fica essa lição para todo mundo. Tomem muito cuidado. Não se relacione com qualquer uma. É melhor você ficar solteiro e aprender a ser feliz sozinho do que se envolver com qualquer uma e passar por isso que ele está passando. É uma lição que a gente precisa levar para a vida toda. Aprendam com o erro dos outros. Vou falar sobre nossos Live Pix. Como vocês sabem, nem todos os meus vídeos são monetizados, nem todos os meus vídeos são entregues. E eu sofro uma série jurídica muito grande. Eram até esse ano 15 processos. Vencemos um inquérito pela Polícia Federal. Vencemos, são 14 agora, com 2 inquéritos ainda com a Polícia Federal, fora de inquéritos com a Civil, processos circulando na Justiça. Então, se você quer me ajudar a conseguir pagar os meus advogados e manter a minha ida para outros estados, dar depoimentos, essas coisas todas, faça uma contribuição no nosso Live Pix. O link está no comentário fixado na descrição do vídeo. É só você apertar, dar um clique nele e você faz a contribuição no valor que você acha justo. Como vocês sabem, por causa dos meus textos e das minhas aulas, não pelos vídeos, textos e aulas, eu virei alvo do Ministério Público Federal. Então, toda hora o Ministério Público está tentando revirar a minha vida, tentando achar alguma coisa contra mim para me prender.
É pra aprender, isso é sério, não é brincadeira. Só que até agora eles não acharam nada porque eu sou um cara muito correto, muito certo no que eu faço. Eu estou embasado cientificamente em tudo que eu falo. Mas eles vão continuar tentando. E eu preciso pagar advogado para cada um desses processos. Então, se você gosta do meu trabalho, me ajude a pagar esses advogados por meio dessa contribuição voluntária. Tá bom? É de extrema ajuda. Isso que eles estão fazendo comigo é assédio jurídico. Tem por finalidade me intimidar, me cansar e me falir. Porque você precisa pagar para cada processo que acontece na sua vida. É muita coisa. Então, estejam junto comigo nisso, me ajudem para que a gente possa continuar lutando, enfrentando e defendendo as coisas corretas, os valores masculinos que precisam ser defendidos. Os homens precisam ter voz na sociedade mais uma vez. E eu estou enfrentando toda uma resistência para que isso possa acontecer. Temos a nossa área de membros, nosso conteúdo específico da área de membros é um conteúdo que modifica vidas. E é justamente esse conteúdo que atraiu toda a atenção e a raiva do Ministério Público Federal contra mim. Torne-se membro do nosso canal, você vai ter acesso a um conteúdo que vai modificar as suas percepções, nós quebramos narrativas, tá? Nós colocamos artigos científicos. Se você gosta dos meus vídeos, você vai ver que em todo vídeo eu falo sobre estudos. Falei nisso aqui também. Todos esses estudos, todas as fontes já estão disponibilizadas para os membros do canal. Torne-se membro. A partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram que já conta com mais de 10 mil pessoas. Nós temos conteúdo diário lá. E é um conteúdo onde eu quebro as narrativas, mostro a verdade sobre tudo o que acontece. A partir do nível 3, você tem o benefício do 2, mais acesso a nossa plataforma de aulas e e-books. São mais 170 aulas, mais 170 e-books, conteúdo adicionado semanalmente, onde nós colocamos um conteúdo que vai ajudar você a entender as dinâmicas corretas entre homens digníssimos, você vai entender a psicologia de homens digníssimos e as suas diferenças, e o mais importante, você vai perceber que os seus medos, anseios, dores foram compartilhados por todos os outros homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como os homens usaram isso, os grandes homens, usaram isso para pavimentar o caminho da grandeza. Então, torne-se membro, você está me ajudando também a enfrentar o assédio jurídico. Temos a nossa patrocinadora, que é a Heavy Subs. A Heavy Subs é especializada em produtos para academia. Então vá para academia, trate de você, cuide de você, invista seu dinheiro em você. E compre o seu whey, a sua creatina, o seu pré-treino no site deles, que está aqui na descrição do vídeo, utilizando o meu cupom FURIA. Utilizando o cupom FURIA, você vai ter direito a um excelente desconto. Além disso, desse desconto, você vai estar me ajudando a se cuidando de você mesmo e vai estar me ajudando a me manter, né, e crescer nas demais variadas mídias sociais em que estou presente. Estejam comigo nisso, tá bom? Compartilhem esse vídeo, coloquem em grupo de discussão, vamos sair desse Shadowban. Tamo junto, pessoal.